Boa noite, alunos da Enfermagem do Trabalho. Hoje a gente vai para mais uma aula, dando continuidade à NR7, daquilo que a gente precisar, né? Dos pontos principais e tudo mais, tá bom? Como de costume, eu vou deixar na aula a atividade, né? O exercício para vocês fazerem, e vou deixar também o vídeo e a matéria, né, a apresentação no PowerPoint para vocês consultarem, tá bom? Espero que estejam todos bem e a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a apresentação, para dar sequência da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Na última aula, a gente já estava falando sobre a NR7, vocês tiveram algumas folgas, né? Enfim, mas a gente vai estar continuando, tá bom? A NR7, que fala sobre o PCMSO, em alguns artigos que a gente vai estar dando sequência, a gente vai vendo tudo que a gente tem que fazer, tá? Enquanto profissional de enfermagem de segurança do trabalho, enquanto profissional na área da saúde, tá bom? O relatório anual, no caso, ele tem que ser apresentado e discutido na CIPA, né? A CIPA é uma das exigências e que vocês vão estar vendo nas outras aulas, com os outros professores, né, os engenheiros de segurança do trabalho. A CIPA é uma das exigências, tá bom? Esse relatório tem que ser apresentado, o modelo dele faz parte da NR5, tá? E aí a cópia fica anexa aos livros de ata da comissão, tá bom? Da comissão da CIPA, tá? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? E aí vocês vão vendo ao longo do tempo que a nossa participação enquanto enfermagem do trabalho e tudo mais, tá bom? Esse relatório ele pode ser armazenado ou por um arquivo, né? Para que a gente possa acessar de uma maneira rápida, tá? Se algum inspetor, se algum Ministério do Trabalho fazer visita, é uma forma rápida da gente acessar, tá? Então, a gente tem que ter sempre uma cópia desses documentos. As empresas, elas não são obrigadas a indicarem um médico coordenador, tá? Para a elaboração desse relatório, mas esse relatório tem que ter, tá? Então, lembra que a gente já falou que tem que ter, isso pode ser terceirizado, então eu posso indicar um médico terceiro ou contratar alguma empresa para fazer o PCMSO, mas eu tenho que obrigatoriamente ter esse relatório anual, tá? O item 7.47, ele fala que através da avaliação clínica do trabalhador, ou de exames, né, constantes no quadro 1 dessa NR, que é o que a gente está vendo, apenas exposição excessivas aos riscos, né, mesmo sem qualquer sintoma ou sinal clínico, o trabalhador deve ser afastado do local do trabalho ou do risco, até que seja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle. Então, imagina assim, ó, a gente trabalha numa UTI, por exemplo, e a UTI está com um caso de contaminação ou um caso de uma infestação por uma praga, seja formiga, barata ou enfim, qualquer coisa que seja, ou por um agente biológico. Eu tenho que fechar a unidade, eu tenho que tirar todos os trabalhadores dessa área para não expor eles ao risco, e assim que tudo seja normalizado, eu vou voltar tudo ao normal,
tá? Então, eu tenho que garantir a segurança do trabalhador sempre, né? Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais ou através de exames médicos, né? Da ANR7, que é o que a gente já viu, ou qualquer alteração, né, de disfunção do trabalhador, seja de um órgão, de um sistema ou alguma função do organismo desse trabalhador, eu vou ter que afastar, tá bom? Esse médico, que é o que vai fazer a avaliação, cabe a ele fazer a seguinte solicitação, né? Se for constatado qualquer doença, eu abro o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, o médico, no caso, vai abrir, mas a gente é corresponsável por acompanhar e a gente conhecendo os riscos e o trabalhador, eu vou levar até o médico do trabalho para dizer, ó, tem um risco, aconteceu um acidente, eu preciso abrir o CAT. Esse médico pode também indicar o afastamento do trabalhador da exposição ao risco do trabalho. Então, imagina uma situação assim, ó. Eu trabalho numa área de risco, de exposição de agente biológico, e eu fiquei gestante. Por mais que o meu médico, né, o meu obstetra, não me afaste da função, o médico do trabalho, ele pode sugerir ou afastar a minha pessoa do local de trabalho. Então, se eu trabalho numa UTI, eu vou ser deslocada para uma função administrativa e tirada da minha função principal, tá? Então, o médico do trabalho pode fazer isso. E a gente, enquanto profissional da saúde, a gente consegue avaliar os riscos, né? Para esse trabalhador e poder transferir ele de setor, tá bom? Ou sugerir para o médico. Esse médico também pode encaminhar o trabalhador ao INSS, sugerindo afastamento ou incapacidade, ou pedindo, né, o auxílio, auxílio doença ou auxílio por acidente de trabalho, tá bom? O médico ainda pode orientar o empregador, né, quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho, ou seja, se eu tenho alguns riscos, o médico vai dizer para ele assim, ó, a gente precisa tomar algumas medidas e resolver o problema, tá bom? A NR7 ainda fala dos primeiros socorros, tá? Então, todo e qualquer estabelecimento tem que ter o mínimo para se prestar o primeiro socorro para esses funcionários, evitando qualquer dano mais grave ou até o óbito desse trabalhador, tá bom? A NR7 ainda fala da questão da avaliação da audição, né? Então, a gente, enquanto profissional, dependendo da área que a gente está exposto, a gente tem que fazer a avaliação dos níveis de audição desse trabalhador, tá? Então, existem parâmetros mínimos para que essa avaliação aconteça. Então, eu tenho que ter uma noção de como que está a audição desse meu trabalhador, tá? Ainda que eu não faça isso dentro da empresa, porque existe uma legislação e existe uma forma para que isso seja feito, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que encaminhar o profissional que está numa área de exposição de ruído ou de exposição auditiva para que seja feito um teste, tá bom? Ainda a NR7 fala que se tem que ter adoção de programas que visem a prevenção da perda auditiva, ou seja, existem algumas medidas que são necessárias para que sejam tomadas, como um protetor auricular, né? Seja ele igual um fone de ouvido, seja aquele abafador de ruído, mas que eu tenho que garantir que o meu funcionário não tenha nenhum problema de audição, tá? A gente, na NR7, ela fala que a perda auditiva, ou seja, ela decorre de alterações dos limiares auditivos, tá?
seja de sensação, ou seja, de audição mesmo, né? Relacionada à exposição ocupacional, tá? Então, a gente tem que estar acompanhando, né? Esses acometimentos, eles envolvem uma frequência da faixa entre 3.000 ou 6.000, ou seja, se a pessoa que vai fazer o teste audiométrico não escutar nenhum ruído nessa frequência, é um risco de que ela está com uma deficiência auditiva, tá? Ela pode não ser grave ou ela pode evoluir, mas significa que ela está com uma perda, tá? A partir do momento que é identificado essa perda auditiva, eu posso eu posso tirar o profissional dessa área que ele está exposto e ver se tem uma redução dessa perda ou que essa perda auditiva ela cesse, tá? Garantindo que ele não vá ter nenhum outro risco ou nenhum dano maior, tá bom? Esses exames audiológicos, eles envolvem, né, toda essa exposição ao longo do tempo, dos riscos, o médico vai fazer uma anamnese, né, entender toda a questão a questão ocupacional, todos os riscos envolvidos, fazer um exame otológico, ou seja, para ver o ouvido, o quanto que o tímpano está lesionado e tudo mais com otoscópio. Exame audiométrico, né? Então, existem tempos e tempos que precisam ser feitos esses exames e que também está na legislação, ou algum outro exame que ele achar necessário para ver a questão auditiva, tá? E tudo isso está previsto dentro dessa legislação, tá bom? Os profissionais que estão envolvidos, eles têm que obrigatoriamente, quando exposto ao risco audiométrico, eles têm que fazer os testes, tá bom? E existem os liminares, tá bom? De qualquer forma, quando se tem a exposição, lembra dos EPIs e tudo mais, obrigatoriamente a legislação prevê que a gente tenha que usar o protetor auditivo. De acordo com o tipo de ruído e com o nível de ruído, existe um tempo máximo de exposição desse trabalhador, tá? Então, conforme vai aumentando o nível de ruído, o tempo de exposição máxima diária, que é permitido por essa legislação e que a empresa tem que seguir, está relacionado. Então, quanto maior o nível de ruído, menor é o tempo de exposição. Então, se eu chego num nível de ruído de 85 decibéis, eu posso ficar exposto no máximo 8 horas diárias. Se eu tenho um nível de ruído de 115 decibéis, o máximo que eu vou poder ficar exposto é de 7 minutos. Então, assim, perdão, por mais que eu tenha uma exposição ao risco, eu tenho que seguir a quantidade de horas ou de minutos máxima que eu posso estar exposto a esse ruído, tá bom? Então, por exemplo, se a gente trabalha no hospital, na área de imagem, que na ressonância eu tenho os ruídos, né, por conta do equipamento, no máximo eu vou ter que ficar. Perdão, no máximo que eu vou ter que ficar exposto é de 8 horas, tá bom? O audiômetro, né, ele vai ser. Existem aqueles níveis de ruídos, né, e ele vai estar sendo conferido periodicamente. Em alguns hospitais é comum a gente ver uma orelhinha, né, no posto de enfermagem, e ela vai vendo os níveis de ruídos, tá bom? A aferição tem que ser no mínimo anual, tá bom? E ela pode até sofrer alguma alteração, mas de qualquer forma
ela tem que ser anual e a cada 5 anos, no máximo, no prazo de 5 anos, a gente tem que fazer o controle dessa avaliação acústica, tá bom? A aferição biológica, ela é recomendada também, tá? Então, os exames audiométricos têm que acontecer, né? E aí a gente vai vendo com o tempo, né? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que esses exames são feitos, tá bom? Esse exame geralmente é feito por algum profissional habilitado, médico ou fono, né? Numas cabines pré-programadas. E aí são feitos vários tipos vários tons e vários níveis acústicos de decibéis para ver até quando que o profissional está conseguindo escutar aquilo que está sendo falado, tá bom? No mínimo, quando se envolve um risco audiométrico, ele tem que fazer a aferição no momento esse exame audiométrico, no momento da admissão, no 6º mês após a admissão e depois anualmente e no final na demissão, para garantir que, por mais que ele esteja exposto ao risco, não houve nenhum dano ou nenhuma lesão auditiva por conta da exposição ou da função dele, tá bom? A empresa precisa se respaldar e por isso a necessidade de fornecimento dos EPIs, tá bom? Todos esses exames feitos, ainda que numa empresa terceirizada, precisam ser arquivados, tá bom? Seja por 135 dias ou por 90 dias, de acordo com o risco de cada empresa, tá bom? Esses exames podem ser alterados, né, pelo médico do trabalho. Ele pode dizer se eu vou fazer com uma menor periodicidade anual ou fazer com uma maior periodicidade, mas vai depender muito de uma avaliação, tá bom? Nesse resultado de exame, eu vou ter que ter alguns dados que são obrigatórios e que cabe a nós, profissionais da enfermagem, também fazer o arquivo e o controle disso, tá bom? Então, a gente tem que ter os dados, nome, idade, a matrícula do trabalhador, nome da empresa, função, tempo de repouso, auditivo. Então, se eu trabalho 8 horas, quanto tempo de repouso eu tenho? O nome do fabricante ou do modelo da última visita, da última avaliação, né? E o traçado, que é o teste audiométrico, tá bom? E quem fez esse teste, seja fono ou seja um otorrinolaringologista, que geralmente é quem faz esse exame, na maior parte das vezes, tá bom? Esses exames, eles podem ser feitos nessas empresas, tá bom? De maneira sequencial, e aí a gente vai acompanhando a evolução dessa perda auditiva ou não do trabalhador, tá bom? Quando não se tem uma avaliação prévia, a gente tem como referencial, ou seja, encaminhar esse profissional para estar fazendo esses exames, tá bom? Esses exames, eles são feitos numa cabine, tá? Por isso que geralmente a empresa não tem como fazer, são cabines previamente fabricadas para esse objetivo, tá bom? Para que quando eu vou encaminhar esse trabalhador, ele esteja dentro de um local adequado, e eu tenho que também tomar o cuidado para que, no mínimo, ele fique 14 horas sem ter exposição ao ruído ou ao trabalho, para ele poder fazer
esse teste, tá bom? Esse teste vai inspecionar toda a parte auditiva, né, desse profissional, principalmente a questão da audiometria, ou seja, o quanto que ele está escutando, tá? Esses exames começam em várias frequências, então a gente vai ver aqui, ó, de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000. Quanto maior a frequência, mais alto é o barulho. E aí tem gente que para de ouvir quanto menor a frequência, não consegue escutar mais, né? E aí é onde você vai ver o quanto que teve de perda auditiva, tá bom? No caso, se eu ver que tem alguma alteração nesse primeiro teste, né, pela via normal, ou seja, nessa cabine, quando o som é emitido, se eu perceber qualquer alteração, eu vou fazer uma execução de um exame na via óssea, ou seja, eu vou colocar um aparelho dentro do ouvido do profissional para ver o quanto o tímpano não foi lesado, tá? Que é por onde a gente escuta essas ondas. Então, tá aqui, ó, um exemplo de uma cabine de teste audiométrico. Então, o profissional está lá dentro. Aqui eu tenho, geralmente, o médico, um fono, e aí ele vai liberando os áudios naquelas frequências que a gente colocou. Então, ele vai dando vários, né, começando de 500 Hz até 8.000, e a pessoa, quando escuta o som dentro desse fone de ouvido, ele acena para o profissional, dizendo, ó, tá tudo bem, escutei, normal, né? Ou não, né? Como se a pessoa ficasse assim, ó, tá um maior barulho no ouvido e ele tá lá, como se ele não estivesse escutando absolutamente nada, tá bom? Existem vários modelos, vários tipos, mas a cabine é vedada para que ele só escute o áudio que está aqui no fone de ouvido, tá bom? De acordo com a avaliação do profissional, ele pode limitar aqueles valores que a gente passou, então pode ser para menos ou pode ser para mais, tá bom? Mas o mínimo que a legislação exige é de 500 a 8.000, tá bom? Esses exames, eles são feitos numa sequência, tá? Então, aplicado a todo e qualquer trabalhador que possua um risco ou uma referência prévia, tá? Então, não adianta também eu não comparar um exame anterior para saber o quanto que houve de perda auditiva, tá bom? Quando eu não puder executar, através desse exame ou dessa cabine, né, pelo mínimo a cada 2 anos, eu vou ter que fazer alguma outra medida, né, para ver o quanto que houve de perda de audição desse profissional, tá bom? Via de regra, esses exames são cumpridos à risca pela NR7, tá bom? O profissional que faz esse exame, geralmente, como é um médico otorrino, ele vai fazer toda a inspeção do meato, ou seja, não só da orelha externa, mas da orelha interna, né? Esses exames são feitos nessa frequência de 500 a 8.000, que é o que a gente já falou, e os exames são interpretados prevendo o quê? A gente tem sempre que prevenir a perda auditiva desses profissionais, tá bom? O que é considerado aceitável, né, pela NR7? Os casos cujo o audiograma, ou seja, esse exame que é feito, eles mostrem um limiar auditivo menor ou igual a 25 decibéis em todas as frequências, ou seja, o quanto que ele conseguiu ouvir tem que ser menor ou igual a no mínimo 25.
É considerado ainda uma perda auditiva, né, por níveis induzidas por níveis de pressão sonora, né, aqueles ruídos. Se o profissional que foi submetido a esse exame não escutar uma frequência entre 3.000, 4.000 ou 6.000, no limiar desses 25 decibéis, tá bom? Se ele não conseguiu escutar esse som, que é um som relativamente alto, já tem um risco de perda auditiva, tá bom? O profissional que vai fazer esses exames vai sempre lembrar desses 25 decibéis e pensar que nessa frequência entre 3.000 e 6.000 é o foco principal dele, tá bom? A piora em uma dessas frequências já indica uma perda auditiva significativa, tá bom? E esses limiares vão mudando de faixa para faixa, tá bom? Quanto menor, quanto menos o profissional escuta, maior é a perda auditiva dele, tá bom? E esses exames têm que ser arquivados, garantindo que, por mais que tenha sido fornecido o EPI, existe o risco, né, audiométrico existe. Então, a gente tem que fazer tudo para garantir que não houve uma perda. Isso pode depender muito da pessoa que está usando o EPI, né, do profissional. Ele pode usar ou não usar, tá bom? Essa perda auditiva, ela pode levar a um afastamento do profissional, então ele pode entrar para o INSS e depender do auxílio doença por conta dessa perda auditiva. O médico que faz a análise desse profissional ou desse paciente tem que estar acompanhando toda a evolução e, no caso de uma suspeita de perda auditiva, dá todos os encaminhamentos que se fazem necessários, tá bom? E aí ele vai acompanhar junto com o profissional otorrino, por exemplo, que está fazendo o tratamento desse profissional, tá? Por si só, a perda auditiva não é uma indicativa de inaptidão para o trabalho, mas cada caso precisa ser avaliado para ver se não tem uma lesão maior ou algum outro comprometimento que está associado à perda auditiva, tá bom? Mesmo porque o fato de não ter uma audição perfeita não significa que você não possa trabalhar, tá bom? Esse profissional vai fazer, né? O médico vai ver toda a história clínica, resultado de otoscopia, ou seja, como que foi feito o teste, idade do trabalhador, tempo de exposição, níveis de pressão sonora. Existe toda uma ficha técnica que tem que ter todos esses itens, né? Para o médico estar avaliando e garantindo que se houve uma perda, não foi por falta de fornecimento de EPI e não foi em decorrência do trabalho executado, tá bom? Existem algumas provisões, prevenção que deve ser feita, o médico vai incluir no PCMSO, né, a questão desses exames audiométricos, claro. Toda empresa precisa fazer isso? Óbvio que não. Mas toda empresa que envolve um risco de audiometria, ela tem que fazer esses testes anuais, tá bom? E esse relatório, no mínimo anualmente, tem que ser arquivado junto ao PCMSO, tá bom? Todos esses exames precisam ser arquivados uma cópia no prontuário do trabalhador, tá bom?
qualquer trabalhador que fuja, a evolução fuja dos moldes dessa resolução, né, o médico deve ainda encaminhar para algum outro exame físico, tá bom? Então, digamos assim, ele fez a avaliação, teve alguma alteração ou teve algum comprometimento, o médico vai dar sequência ao acompanhamento desse profissional, tá bom? Tem que se estudar para ver se tem algum tipo. Então, por mais que ele tenha uma exposição de áudio naquele serviço, tem que se verificar se na casa, no trajeto, não tem nenhum outro risco, né, ou alguma agressão auditiva, tá bom? Nesse caso, o médico do trabalho, e a gente pode encaminhar para alguma avaliação especializada, e está dando seguimento a todo esse acompanhamento, tá bom? Por mais que o médico e por mais que a gente, enquanto profissional de enfermagem do trabalho, encaminhe o profissional, eu tenho que obrigatoriamente acompanhar a evolução disso, tá? Sempre prevendo que a progressão da perda auditiva desse trabalhador, tá bom? E sempre, sempre, sempre a gente tem que arquivar tudo isso, tá bom? Esse foi o finalzinho da aula da NR7, do PCMSO, de alguns exames que são obrigatórios por lei, tá bom? Espero que tenham entendido e a gente vai acompanhando. As próximas aulas a gente ainda vai ver mais a NR32 e entender um pouco mais do que a gente pode fazer para prevenir os acidentes e qualquer dano ao trabalhador, tá bom? É uma parte bem técnica, mas que aos pouquinhos a gente vai entendendo e aprendendo o mundo da enfermagem do trabalho, tá bom? Se cuidem, abraços, até a próxima aula.